Luís, já ouviste em várias das intervenções a que assististe várias referências ao programa, mais do que à exposição, ao programa, neste caso à exposição aqui na cidade, que tu encabeçaste, não é? Que tu coordenaste, chamado Depois do Modernismo, ou noutros casos assumiu outros nomes, teve uma programação multidisciplinar que ocupou vários espaços na cidade de Lisboa, que foi um marco por várias razões. Foi um marco porque esteve, quando raras vezes isso aconteceu em Portugal, esteve relativamente alinhado com o seu tempo, com o tempo histórico, com o advento do pós-modernismo, do ponto de vista filosófico e do ponto de vista depois da expressão artística. Foi um marco também, o que é cada vez mais raro, isso eu acho que é um sinal dessa decadência de que se tem falado, mas a nível global desse adoecimento, vamos chamar-lhe assim, que temos vindo a assistir. Foi um marco porque foi polémico. Foi um marco porque ocupou, a exposição dura um mês, mas ocupa as páginas dos jornais 2 meses antes de acontecer e pelo menos 3 meses depois de suceder. 20 minutos é muito pouco, temos outras questões a colocar. O Rui terá também, peço desculpa, não comecei pelo Rui, mas o Rui terá alguma questão a colocar certamente. Foi um ator, foi um espectador privilegiado, na altura suponho, não sei se nessa altura estavas nos Estados Unidos ou estavas cá. Foste a seguir. O que te pedi era um pequeno retrato depois do modernismo, mesmo antes de falarmos da cidade nacional, certo? Eu acho que há muitos retratos para o pós-modernismo, que há muitas opiniões, porque ela foi muito polémica, não é? E, portanto, não há uma linha comum em relação àquilo que foi o pós-modernismo. De qualquer modo, foi uma iniciativa que eu acho que foi pioneira pelo facto de ter sido encabeçada por um grupo de artistas que queria protagonismo e que queria romper com um certo academismo que existia na altura, muito formatado. O modelo artístico e cultural era muito formatado pelo 25 de Abril. E, portanto, a AECA estava, no fundo, um bocado já maniatada por isso e tinha um determinado espírito e um pensamento político. E alguns dos protagonistas do depois do urbanismo até tinham vindo da extrema-esquerda e, portanto, isso refletia-se muito já no final dos anos 80, isso. E, portanto, foi uma espécie de confrontação. De qualquer modo, eu acho que a sociedade acolheu esta iniciativa de forma completamente passiva, quer dizer, escapou completamente o resultado dos objetivos, os princípios dos objetivos que o pós-modernismo tinha. Também acho que foi muito passiva em relação ao acolhimento dos arquipélagos ou dos continentes e até muita coisa que se passou aqui, quer dizer, é de facto uma casa aparentemente democrática, mas que no fundo é mais democraticista. Portanto, há uma diferença aqui grande em relação a isso. O depois do modernismo acabou por refletir todas as incongruências, todas as incompatibilidades, todos os paradoxos que se possam querer, porque os houve até dentro do próprio grupo que organizou isso. As nossas reuniões eram bastante ativas, no verdadeiro sentido. Também havia grandes problemas de controle da mensagem que tinha que ser muito bem controlada para que não se fosse incongruente, incompatível com aquilo que eram os objetivos. E, no fundo, vigiávamos todos um pouco uns aos outros, até os próprios espíritos, que era uma coisa perfeitamente terrível, não é? Mas, de qualquer modo, eu acho que representou aquilo que era a Zeitgeist da altura, não é? Também tinha vindo de Itália, onde tinha frequentado um curso de design em museologia, e, portanto, o pós-modernismo, o gosto eclético e de citação fervilhava com o design em Milão, os arquitetos na altura. E, portanto, era muito natural que a exposição se dirigisse naquilo que foi, mas teve uma forte reação, e até teve uma forte reação dos membros da direção desta casa, que utilizavam o poder que tinham nos mídias para criticar e atacar o pós-modernismo. Portanto, não foi só uma crítica estética, bem pelo contrário, tornou-se mesmo uma crítica ética, em que o oportunismo foi um grande
label daquilo que seria o depois do modernismo. E nós conseguimos ultrapassar isso porque simplesmente não ligámos nenhuma a esse tipo de argumento, entre aspas, teórico, não é? Porque de facto não era teórico, não era estética, era meramente ético. Isso permitiu dar um grande passo em relação a uma crítica tradicionalista que dominava os meios, que saiu muito de uma reunião de críticos de arte, que acho que foi em 76, em que houve uma deliberação e uma opção estratégica de que alguns desses críticos ocupassem lugares de poder que vieram a acontecer. Aliás, uma coisa muito engraçada que, em relação ao que se criticava a Gulbenkian, que criticava a Sociedade de Belas Artes, antes disso, e a imprensa, e críticos como, por exemplo, José Augusto de França, que atacava a Gulbenkian, mas acabou por ser integrado na Gulbenkian. O Ramário Gonçalves atacava a Sociedade de Belas Artes, acabou por ser integrado na Sociedade de Belas Artes. Do Porto, Fernando Pérez, utilizou o Diário de Lisboa para, enfim, fazer a sua divulgação também daquilo que era o modelo pós-25 de Abril. E pronto, isso foi um pouco... Foi um momento depois do modernismo que gerou grandes reações contra aquilo que se estava, de facto, a passar. Depois do modernismo deu logo início à Galeria Cómicos, que era um projeto que foi um pouco de ruptura e que, pelo seu cosmopolitismo e pela sua postura ao estrangeiro, com artistas ao estrangeiro, possibilitou uma afirmação nacional muito rápida, foi exponencialmente rápida, e isso permitiu, de facto, considerar que havia um modelo de galeria que podia funcionar e que era autossustentável e não tinha nenhum problema com o mercado e que conseguia colocar a nível internacional alguns artistas e ainda por cima conseguia trazer a Portugal algum desses artistas. Além de ter sido um sucesso comercial, porque nós vendemos, Cristina Iglesias, como nós, José Fossuto, esgotaram a exposição, que era uma situação completamente nova na altura. E, portanto, isso permitiu incluir Lisboa e Portugal no mapa. Portanto, a galeria acabou por ser considerada uma das 200 melhores galerias do mundo, que era um pouco um modelo que outras galerias gostavam de ter, mas isso passou-se pelo facto de ser possível trazer a Portugal artistas que criavam aqui. E, portanto, aquilo que se passa a partir daí é que as instituições, o Benca, a Sociedade de Belas Artes nessa altura, não perfilhavam esse modelo, mas que progressivamente, com o aparecimento também de Serralves, foi possível acolher progressivamente artistas que produziam em Portugal. Portanto, era criado em Portugal, não era só importado. E também aquilo que os artistas portugueses faziam também já não era só um epígono daquilo que se fazia lá fora. Portanto, Portugal entrou no circuito. Basicamente, depois do modernismo fez desencadear isso. Foi talvez uma exposição pela sua multidisciplinaridade, foi, digamos, um modelo último dos anos 80, visto que agora talvez qualquer programação ou qualquer trabalho seja mais eclético, eu chamaria mais transdisciplinar, e portanto essa mudança da ligação e do diálogo entre as diversas disciplinas que depois o modernismo teve, proporcionou que alguns trabalhos fossem mais de integração entre as disciplinas, portanto a arquitetura, o design, a música, a moda, pudessem adquirir uma nova postura. E principalmente assumindo hoje que as indústrias criativas em que estão todas ao mesmo nível, portanto estão deshierarquizadas e portanto já não há aquele modelo vertical que a arte tinha de chegar a um ponto tal de abstração que era só entendida por alguns, portanto houve, digamos, uma vulgarização, entre aspas, daquilo que é a arte, ou as atividades culturais, permitindo assim uma reinversão, ou uma reequação daquilo que é a validade do processo artístico do hoje, nomeadamente através das novas tecnologias. Só rápido, que é, da minha perspectiva na altura, eu tinha acabado de chegar de fora, em 1982, portanto conhecia muito mal o meio português, e uma das coisas que me chamou a atenção depois do modernismo, a nível das artes plásticas, era a grande quantidade de nomes que já vinham da Alternativa Zero.
seja, eu tinha visto a exposição da Alternativa Zero em 78, não foi 78? 79. Não, 77. 77. E depois estive fora durante 5 anos, praticamente, e quando voltei, encontrei uma das pessoas que estavam expondo para o modernismo, uma porcentagem muito significativa de artistas que já tinham exposto nessa altura na Alternativa Zero, com outro tipo de trabalho. Isto faz sentido ou não? Achas que é uma visão? É sabido que, por exemplo, o Lionel Moura é um discípulo do Ernesto de Sousa, portanto havia aquele grupo que girou à volta da Galeria de Galeia, no qual o Luís, que foi Bienal de Desenho, foi um dos exemplos de dinâmica que estava a criar num determinado grupo. Digamos, 79. Em 79. 82 era a Luís. Não, 79 e depois 81 foi aquela que herdeu, não é? 81 e 82. Em 71, em 79 e 81. Era Bienal. A Luís, 81. Portanto, havia assim um certo grupo que pertencia até à Secretaria de Estado da Cultura, que queria dinamizar e divulgar de uma outra maneira. Que se podia passar em Portugal, tornado Portugal, em Lisboa, em concreto na cidade de Lisboa, na capital cosmopolitana. Esse grupo veio, digamos, arrastado pela Alternativa Zero, mas logo na altura, temos os statements do Ernesto de Sousa, ele ainda estava muito contra o mercado, não é? Os statements dos anos 70, com a desmaterialização da arte, não tinha ainda apanhado aquilo que viria, no caso do princípio dos anos 80, que era a compatibilidade entre arte e mercado, entre arte e dinheiro, que depois nos anos 80 se vê compatibilidade. E, portanto, esses artistas também tiveram necessidade, a partir da prática conceptual que tinham, não é? Entrar naquela fase que era o expressionismo, portanto, a pintura expressionista, e, portanto, de alguma maneira tiveram que se descolar do seu pai ideológico, que era o Ernesto de Sousa. Um pouco matar o pai, acho eu, por aquilo que eu assisti. Eu não estava em Portugal, porque eu nasci em 82, também tinha estado em Itália, e, portanto, não tinha assistido a Alternativa Zero. Vi no período de férias, mas não estava bem. Mas, portanto, esse aparecimento dessa vontade de querer mudar alguma coisa depois do modernismo, acho que possibilitou, por exemplo, a Sociedade de Belas Artes depois acolher os arquipélagos e os continentes numa estratégia de afirmação de gerações. Porque a primeira geração é dos anos 40, nasceu em 40, a outra dos anos 50 e os novos pesos dos anos 60. É engraçado, sistematicamente são 3 gerações por décadas. Portanto, era uma afirmação geracional. E nós estávamos um pouco afogados pela mentalidade e pelo espírito que se vivia nas artes provocado pelo 25 de Abril. Não havia, portanto, uma tomada de poder por determinado tipo de pensamento e havia um grupo que não perfilhava já desse pensamento. Quer dizer, tínhamos todos passado, ou quase todos passados pela extrema esquerda, já tínhamos saído dela e muita gente se tinha ficado ainda num determinado pensamento ideológico. E, portanto, aderimos ao modelo europeu muito facilmente. Também tínhamos vindo, eu tinha vindo de fora, o Julião também tinha esses contactos, o Julião Moura tinha vindo de fora. Portanto, Mas calhar também tinha estudado de fora. Se calhar também tinha estudado de fora. Não participou justamente. É uma coisa. Mas, por acaso, por causa do Fernando Calhau e também por causa da Sociedade de Belas Artes, também havia um modelo, uma situação que era um modelo complicado, que era o facto de haver uma série de bienais, era a descentralização cultural que havia, e o júri das bienais era sempre o mesmo. Era um representante da Fundação Gulbenkian, da Secretaria de Estado da Cultura, da Gulbenkian e da Sociedade de Belas Artes. E eram sempre os mesmos, que era o Calhau pela SEC, o Fernando Azevedo pela Gulbenkian e o Rui Mário Gonçalves pela Sociedade de Belas Artes. Portanto, isso também manipulou um bocadinho o modelo e o gosto das diversas bienais que havia. Portanto, a descentralização era meramente aparente. Não é? Portanto, isso também, digamos que, um modelo entrópico em relação ao sistema institucional que permitiu que depois o modernismo e depois a galeria fosse um modelo que rapidamente encontrou o seu veio e foi quase que sozinho, não é? Sem apoio, e até contra muitas instituições que na altura lideravam o modelo cultural. Se bem que o próprio Calhau fosse artista da galeria também, não é?
Foi, mas não foi uma saída também fácil. Isso é uma história. Eu não Fosse faço artista da galeria, digo. Sim. Fosse artista. Não, é direito próprio. Claro, claro. Mas, de facto, depois também criou uma situação complicada, como por exemplo a do Rui, que já que ele está aqui, depois foi para a Gulbenkian, depois o Jorge Moller não foi para a Gulbenkian, era um artista da galeria, e o Foucault também era artista da galeria, funcionário da SEC, e portanto houve uma situação muito complicada em relação a isso, que é o facto dos artistas, a certa altura, terem sido convidados para refrescarem os modelos institucionais, numa tentativa das próprias instituições se renovarem, não é? Mas isso não deixou, com certeza, de criar algum problema até para os próprios artistas, porque tudo poderá dizer ou não. Houve um momento em que, em termos éticos, não era muito transparente, ou pelo menos eles não conseguiriam compatibilizar isso, e o Rui resolveu muito bem sair a certa altura, porque era incompatível com o desenvolvimento do corpo de trabalho dele. Eu achei isso interessante. Mas não deixa de ser interessante que, por exemplo, a Gulbenkian se tivesse municiado de artistas para dirigirem os departamentos artísticos, não é? Bom, isso é uma tradição, quer dizer, a partir do Fernando de Azevedo é uma tradição, não é? Pois, as tradições em Portugal é que é o problema. Não, mas é uma constatação. É uma constatação, não é? Mas não é lógico. Hoje não é lógico. Não, com certeza. Na altura aparentemente podia ser até desejável, eu nunca considerei que fosse. Por exemplo, uma mistificação em relação à gestão cultural pelos artistas. Buscar profissionais para fazer gestão cultural. Não havia muitos em Portugal. Então não havia, mas havia que criá-los. Não havia que criá-los. Muito bem, já chegámos ao termo desta conversa, pareceu pouco, disse-se muito e eu acho que estamos muito satisfeitos com a densidade do pensamento que momentos tão curtos de reflexão têm tomado. Eu acho que é um contributo muitíssimo interessante. As contingências deste alinhamento, desta montagem são o que são contingências, mas têm tido uma lógica, encontraram uma lógica muito interessante, eu acho. Rui, obrigado. Obrigado. Espero que fiques até ao final deste painel no espaço.